Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso, eu sou consultor e coaching na Vertigo 16, Desenvolvimento de Pessoas, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre comunicação eficaz, especialmente sobre a importância de termos um método para que a nossa comunicação seja eficaz. Aquilo que nós queremos que chegue em alguém, efetivamente chegue do jeito que nós precisamos. Ou seja, nós vamos falar de um método e esse método chama-se Apoie. Bora lá? O que é comunicação? Comunicação, na prática, não é aquilo que eu envio para o outro. Comunicação é aquilo que é recebido pelo outro, é aquilo que é entendido pelo objeto para o qual eu enviei a minha comunicação. Não importa qual foi o canal, não importa qual foi o formato, o fato é que comunicação não se dá naquilo que é enviado, comunicação se dá naquilo que é capturado, compreendido. E aí uma das primeiras armadilhas da comunicação chama-se o óbvio. Porque a comunicação, ela se dá, portanto, pela compreensão do outro, mas o óbvio se dá pela compreensão do eu. Ou seja, aquilo que é óbvio para mim, não necessariamente, quase sempre, não será óbvio para o outro. Gosto muito dessa charge do Alberto Bennett. Bem, como diz esse primeiro garoto, ele diz, está de ponta cabeça. Aí o segundo indivíduo diz, você é burro ou o quê? Mas na verdade é a mensagem que importa. Evite dizer o óbvio. É o contrário. Diga o óbvio. Por isso é a charge. Porque tudo aquilo que é óbvio para você, mas não é óbvio para o outro. O outro não cresceu na mesma família que você, o outro não viveu as mesmas experiências que você, então fundamentalmente ele não tem o mesmo repertório que você. E aí vem um perigo muito grande. Quando eu envio algo, quando eu comunico algo para alguém e essa pessoa não captura, surge o não entendi. E não entendi significa que eu não traduzi, eu não compreendi aquilo que efetivamente você quis me dizer. Mas nem sempre eu sei que eu não compreendi. E olha só o desdobramento das confusões. No momento em que eu não entendi e eu vou avançar com aquilo que eu acho que eu entendi, provavelmente eu vou cometer algum tipo de erro, porque eu não vou fazer efetivamente o que eu tinha que fazer. Além da questão de cometer um erro, eu posso, na verdade, travar na hora H. Porque se eu não entendi o que é para fazer, eu simplesmente estagno, muitas vezes de medo ou de insegurança. Um terceiro caminho é eu não entendi, mas eu acho que deve ser assim, e aí eu começo a inventar. E aí vocês podem imaginar a bola de neve que isso vai se tornando. Bom, há um quarto caminho que é, eu posso dar sorte, né? Puxa, enviei alguma coisa para alguém, mas não mandei direito, a pessoa não entendeu, mas por sorte ela fez o que tinha que fazer. A sorte aqui é um elemento muito aleatório, né? Claro que quase todo mundo espera que quando alguém não entende aquilo que a gente fala, que faça o básico, que é oi, por favor, você pode repetir? Mas nem sempre eu percebi que eu não entendi. O perigo é quando quem enviou a comunicação, que é o dono do processo, é quem pode inclusive escolher o método da comunicação, não escolhe um método bom, se comunica de maneira confusa e quem recebe acha que entendeu e talvez na verdade esteja inseguro sequer para perguntar se o que entendeu era aquilo mesmo e aí a comunicação simplesmente não acontece. Qual é a dinâmica usual da comunicação? Quando normalmente a gente não usa um método, como é que a gente se comunica? Na maioria das vezes a gente se comunica simplesmente no foi. Mandei, falei, escrevi, não prestei muita atenção, não escolhi o método, na hora que eu vi, já mandei e aí eu não tenho muito mais controle sobre o que vai chegar para o outro. Por isso, na maioria das vezes, a nossa comunicação se dá baseada na nossa percepção, naquilo que nós achamos que é o correto de comunicar. E aí começa a confusão com o óbvio. Um ótimo exemplo da questão da percepção são as nuvens no céu. Você pode perguntar para alguém o que ela está vendo quando ela olha uma nuvem e ela pode não ver absolutamente nada, ou na verdade dizer que está vendo apenas uma nuvem, ou ela pode começar a ver objetos, formas, é muito comum ver animais. Eu, por exemplo, nessa imagem vejo o mito de Sísifo. Sísifo? É alguma piadinha tipo Sifu? Não. Sísifo é um mito grego. O mito do personagem Sísifo que todo dia rola com muito esforço uma bola até o topo de uma montanha só para no final do dia, quando ele acha que acabou o trabalho, aquela bola rolar. Bom, eu de verdade vejo mesmo o mito de Sísifo. Para mim parece ter um cara aqui
Mas o ponto aqui não é se tem ou não tem o mito de Sísifo. É que se alguém não conhece esse mito, se alguém não tem este repertório, não é por falta de vontade que não vai entender ou que vai deixar de perceber o que eu percebi. É porque simplesmente não consegue, não tem o mesmo repertório que eu. E aí quem falhou na comunicação fui eu, que escolhi um elemento do qual só eu tenho acesso na compreensão dele. Nós temos um exemplo muito forte na comunicação recente do Brasil, e aqui eu gostaria de pedir, não utilizem o viés político. Vamos ficar apenas na questão técnica da comunicação. E por que a escolha desta fala? Porque essa fala, claro, até por ter sido confusa, e é por isso que a gente vai escolher ela sofreu uma série de críticas, virou meme, mas ali a gente pode aprender muito sobre métodos de comunicação. E foi a fala de uma política brasileira que foi falar sobre um projeto super importante chamado Pronatec Aprendiz. Mas quando foi explicar como é que se daria a dinâmica de trabalho desse projeto, ela falou mais ou menos assim: não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Confuso, né? A grande questão é que, além de confuso, quando eu pego só essa frase, que foi o que a maioria das pessoas ouviu, a frase está fora de contexto. Muita gente nem sabe que ela está falando do Pronatec Aprendiz, um importante projeto de formação de jovens. E aí, sem contexto e ainda confuso, a comunicação realmente fica difícil de ser compreendida. Aqui ela estava falando que o projeto é tão importante para o governo leva ele tão a sério, que ele não vai ficar trabalhando apenas pela burocracia de cumprir a meta. Nós vamos trabalhar como se a meta não existisse, de maneira que quando a gente naturalmente atingir a meta, para mostrar o nosso comprometimento com o projeto, nós ainda vamos dobrar a meta, nós vamos perseguir uma entrega 100% a mais, né? O dobro do que aquilo que era só a meta inicial. Bom, se explicando já fica confuso, imagina sem explicar. E aí, aonde parece que está o erro nesta comunicação? Falta de método de comunicação, falta de clareza. Bom, então nós gostaríamos aqui de propor um método de comunicação eficaz. Note que tem um artigo indefinido aí. Não é o método, não é o melhor de todos, é um que nós criamos, adotamos e que eu acho que pode ajudar bastante as pessoas na hora de se comunicar de maneira eficaz. E esse método basicamente visa fazer com que algum indivíduo, nós vamos chamar de A, quando tiver que se comunicar com outro ou outros indivíduos B, consiga fazer com que o objeto que precisa comunicar para o outro efetivamente percorra o método e chegue nas pessoas. Ou seja, mais do que eu disse, a pessoa poder ter a garantia, poder ter cada vez mais a segurança de que o outro compreendeu. E como flui esse método? Bom, esse método basicamente é um processo fluido, é um processo contínuo que pode começar em qualquer etapa, mas que a gente sugere que comece no quê? Ou seja, o que eu preciso que o outro compreenda, para depois aí sim eu ver qual é a minha percepção sobre o assunto, qual é o meu viés. Numa terceira etapa, eu entender aquele fluxo de quem para quem vai esta comunicação. Numa quarta etapa, a gente olhar para a infraestrutura dela. Como eu vou dizer isso? Onde eu vou dizer isso? Quando eu vou fazer essa comunicação? Tudo isso importa para a compreensão até chegar numa fase muito importante que é observar se a comunicação efetivamente chegou no outro, se a comunicação foi compreendida, foi entendida pelo outro, pelo objeto B que recebe a comunicação do objeto A. O objeto A sempre sou eu. Para isso nós criamos um método lúdico que nós chamamos de apoie e que na verdade pega aquelas etapas e coloca elas em 5 grandes blocos de comportamentos, de atitudes, de temas, sendo que o primeiro deles, o A, é o acerto do foco. Depois, na segunda etapa, nós vamos fazer a percepção inicial que eu tenho sobre este foco que foi determinado da comunicação. Numa terceira etapa, eu vou organizar o fluxo dessa comunicação, analisar o perfil de quem está envolvido, tanto o meu quanto do outro. Numa quarta etapa, eu vou olhar a infraestrutura da comunicação. E numa última etapa, eu vou fazer uma escutativa do entendimento para que possam ser feitos alguns ajustes nessa comunicação, se necessário. No acerto do foco, o que é importante? Definir o que será comunicado, ou seja, o que precisa sair de mim e chegar no outro efetivamente. O que é que o outro precisa efetivamente compreender nessa comunicação? Uma possível dica nessa hora é estabelecer no máximo 3 temas que você vai comunicar a cada contato. Claro, comunicando um de cada vez, mas não mais do que 3. Porque se numa mesma abordagem você colocar mais do que 3 assuntos,
há uma grande chance de quando você chegar no quarto assunto, a pessoa, o indivíduo que está recebendo a sua comunicação já não se recorda direito do primeiro. Então, nessa hora, no acerto do foco, acerte inclusive 3 assuntos que você vai falar, um de cada vez, mas não mais do que 3. Segundo ponto, a gente vai fazer a percepção inicial, que significa o que é que eu, elemento A, que vou enviar a comunicação, sei dessa comunicação, o que eu penso desse tema. Porque muitas vezes eu posso ter um viés sobre isso. O meu repertório pode ser imenso sobre esse assunto e eu posso muitas vezes considerar que aquilo é óbvio, e aí começa o perigo. Ou o contrário, às vezes o meu repertório sobre aquele assunto é muito pequeno, então talvez antes mesmo de começar a minha comunicação, eu preciso dominar esse assunto melhor para que realmente aquilo que a gente acertou lá atrás no foco chegue para o indivíduo. Eu gosto muito de um conceito dito pelo Richard Barrett, onde ele diz que nós temos que tomar cuidado para não nos comunicarmos, não nos relacionarmos com as pessoas baseado nas nossas crenças. E sim que a gente se relacione baseado em fatos ou nos nossos valores. Porque valores são atemporais e fatos são absolutamente constatáveis, eles são quase tangíveis. Já as crenças muitas vezes são elementos que eu formei no passado e que, portanto, podem já estar completamente desatualizados. Então, foca nos fatos, foca naquilo que são valores e, mais do que tudo, utiliza a sua percepção não para determinar como a comunicação vai ser, mas para ver se você não vai distorcer, inclusive, essa comunicação com o seu próprio repertório. A terceira etapa é nós fazermos a organização do fluxo, a análise de perfis. Basicamente aqui é a gente prestar atenção de quem para quem vai essa comunicação. É de mim, eu, Danilo? Tá, mas qual é o meu perfil, qual é o meu estilo, qual é o meu jeito de falar? E o outro que vai receber? Eu, por exemplo, sou mais enérgico no meu jeito de falar. Se eu vou conversar com uma outra pessoa enérgica, tende a fluir bem esses 2 perfis se comunicando. Mas se eu vou falar com uma outra pessoa que é mais branda, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque senão, muitas vezes, a minha comunicação pode chegar distorcida para o indivíduo. E o que eu quero não é dar um show. O que eu quero é que a comunicação chegue no outro. Que o outro, mais do que achar que eu sou um incrível comunicador, que ele, ao final do processo da comunicação, através de um método, diga: eu capturei aquilo que lá no começo foi determinado que eu tinha que capturar. Na organização do fluxo, portanto, há 2 elementos muito importantes. Autoconhecimento do indivíduo que irá enviar a comunicação, mas também empatia deste indivíduo que vai enviar a comunicação para com quem vai receber. Tentar compreender, conhecer um pouco deste indivíduo, ou minimamente um pouco do perfil dele, para que você possa fazer ajustes. Quarta etapa, a gente chega na infraestrutura da comunicação, ou seja, como eu vou me comunicar? Vai ser de maneira verbal? Ou vai ser de maneira escrita? Ou eu vou mandar uma imagem? Ou vai ser muitas vezes até através de linguagem corporal? Outra coisa importante, onde eu vou me comunicar? Vai ser por um meio eletrônico? Vai ser por um meio físico? Vai ser presencial ou vai ser virtual, como a gente está fazendo tanto ultimamente? Quando eu vou me comunicar? Tem pessoas que funcionam melhor em diferentes períodos. Portanto, na hora em que você decidir como você vai se comunicar e você decidir que vai ser verbal, presta atenção na velocidade da sua comunicação, presta atenção no tom da sua voz, presta atenção na dicção daquilo que você está falando, inclusive na acústica do ambiente. Presta atenção se você não está, às vezes, usando algum vício de linguagem, né? Porque quando a gente fica repetindo a mesma palavra, né? Ou quando constantemente a mesma expressão, né, é repetida durante um discurso, né? A pessoa começa a prestar mais atenção, né, naquilo que a gente está repetindo, né, do que na comunicação efetivamente, né? Então, cuidado com os vícios de linguagem, também chamados de maneirismos. Se você vai decidir se comunicar de maneira escrita, então muito cuidado com a ortografia. Por mais que hoje em dia exista uma certa informalidade e algumas palavras se transformaram, né, ao longo do tempo, de voz me ser, virou você, de você virou ser, de ser, hoje virou quase um. Mas brincadeiras à parte, quando você for registrar por escrito, cuidado com a ortografia, até porque fica registrado. Se você vai se comunicar por imagens, escolha, claro, uma imagem muito coerente com a sua comunicação. Cuidado, por exemplo, numa apresentação com as cores, para as cores não serem conflitantes. E cuidado, por exemplo, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com qualquer veículo onde você se comunique através de imagens e aquilo fica registrado lá.
Toda a imagem que a gente publica está, de certa forma, falando sobre nós, mesmo que nós não tenhamos sido o autor original daquela mensagem. Mas se você está comunicando ela, é porque você endossa. Se você for se comunicar por linguagem corporal, lembre-se sempre que o corpo fala mais do que a boca. Cuidado com gestos, né? Preste atenção na forma como seus braços trabalham. Cuidado com a expressão facial. Às vezes a gente vai ficando tão empolgado que a nossa expressão facial pode distorcer um pouco a nossa comunicação. Cuidado com movimentos bruscos, cuidado com gestos, né? Como por exemplo, poxa, eu queria te falar uma coisa, mas também queria te falar uma outra. Cuidado, dá uma evitada. Cuidado com as suas unhas, cuidado com a sua roupa. Preste atenção em tudo que está sendo comunicado. Os seus dentes comunicam a sua maquiagem, o seu cabelo, a falta dele. Tudo na linguagem corporal comunica, então preste atenção. Já quando você entrar no onde, o onde importa sim. Você vai se comunicar ali numa sala fechada, ou é no meio do corredor mesmo, ou vai ser por uma videoconferência, ou você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, a pessoa não vai nem te ver, você vai conversar com ela num restaurante, enfim, tudo importa, importa o barulho, importa se o assunto pede sigilosidade ou não, o onde é muito importante para garantir a qualidade dessa comunicação. E por fim, quando você vai falar? Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que talvez seja melhor você deixar para falar no final do dia, talvez à noite. Presta atenção também no quando. O quando, o momento da pessoa e talvez até o seu momento são fundamentais para a qualidade dessa comunicação. Por fim, chegamos na última etapa, mas super importante, que é a escuta ativa, para a gente poder ver se aquilo que eu quis comunicar foi realmente compreendido, foi entendido pelo indivíduo ou pelos indivíduos que precisavam receber. Porque se não foi, a gente ainda tem a chance de fazer ajustes nessa comunicação. Eu gosto muito de uma metáfora feita pelos dois Ricks, o Birkman e o Kirchner, que diz que a comunicação é como o número de um telefone. Se você esquecer de digitar um único número, ou se você errar o código da região, a sua comunicação simplesmente não será feita, por mais que todo o resto esteja correto. Então, confirma se realmente chegou. Pergunta para a pessoa se o que você determinou lá no foco chegou efetivamente para a pessoa que tinha que capturar essa comunicação. Uma última dica aqui. Algumas pessoas, quando vão confirmar, quando vão fazer a escutativa, costumam fazer ou pedir: me fala aí o que foi que você entendeu. Fala aí para eu ver se você entendeu direito o que eu te falei. Não faz isso. Porque nessa fala existe um julgamento em relação à capacidade do outro. Dica: com muita delicadeza, peça permissão, diga: por favor, posso te pedir para você me falar o que você entendeu a partir daquilo que eu te disse, ou que eu te escrevi, ou que eu te comuniquei? Para que eu possa verificar se eu fui efetivo na minha comunicação, se eu consegui ser claro na tradução da comunicação para você. Nesse pequeno gesto, ou nesta pequena estrutura final de escutativa, eu garanto 3 coisas importantes. Permissão para fazer a pergunta, portanto eu evito julgar o outro. Eu verifico isso através de uma pergunta, portanto eu também estou colocando algo em dúvida, que é a minha própria capacidade de ter sido claro. E por fim eu estabeleço a autorresponsabilização. Sou eu que quero verificar se eu fui efetivo na minha comunicação e não verificar se o outro teve ou não a capacidade de entender. Eu costumo brincar que se alguém falar comigo, fizer uma comunicação através de um grego perfeito, com um sotaque de Atenas impecável, olha, parabéns para essa pessoa, mas eu não vou conseguir entender porque eu, infelizmente, não falo a língua grega. Então, ainda que o outro se comunique maravilhosamente a partir do que ele tem de repertório, eu não sou capaz de entender. Então, o objetivo aqui não é julgar a capacidade do outro, e sim verificar se a minha capacidade de comunicação foi efetiva. Portanto, o método APOI pede que a gente acerte o foco antes de começar a comunicação, depois a gente olhe para a nossa percepção inicial, depois, numa terceira etapa, a gente organize o fluxo dessa comunicação, vai partir de mim em direção ao outro. Numa penúltima etapa, eu estabeleço a infraestrutura da comunicação para, no final, eu garantir a escutativa e verificar se efetivamente chegou aquilo que eu queria comunicar. Espero que a gente tenha colaborado, espero e desejo excelentes comunicações. Se quiserem saber um pouquinho mais, visitem o nosso site, tem bastante informação lá e eu agradeço de coração por vocês terem assistido até aqui. Um grande abraço. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo.
Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!